Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Gente, vamos aqui continuar o nosso estudo do Apocalipse, as 7 cartas enviadas às 7 igrejas. Se você está com a gente nessa jornada, Deus trouxe você para abençoar, para te ajudar, para falar o seu coração, para abençoar aí o seu ministério, a sua reunião, sua vida, sua família. Fica com a gente até o final do vídeo. Hoje vamos falar da igreja de Pérgamo, a terceira carta enviada à terceira igreja. Peço que você já deixe a sua curtida, se inscreva nesse canal, ative as notificações e vamos aprender com o Espírito Santo. Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 12, tá? Eu sempre gosto de começar falando, o Senhor começa falando com um atalaia, tá? O Senhor começa falando ali com o responsável pela igreja, né, instituído por Deus para ele trazer o aviso, a responsabilidade que está sobre apóstolos, bispos, profetas, pastores, líderes, né? O Senhor trouxe a revelação para o atalaia trazer para a igreja, como hoje tem trazido para muitos líderes. A palavra começa o seguinte: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Por que a Bíblia fala que ele tem uma espada afiada de 2 gumes, que corta tanto de um lado como de outro? Isso mostra a justiça de Deus. Isso mostra que Deus, ele é justo, sabe? Que ele não vai, ele vai observar tanto as pessoas que não servem a ele, como as pessoas que servem a ele. Ele vai julgar de um lado, ele vai julgar de outro. Quando a palavra de Deus ela fala, sabe, sobre a espada afiada de 2 gumes, ela traz, né, para a gente assim, ela mostra para a gente a justiça de Deus, que Deus é justo, que ele vai julgar cada um, ambos os lados. Ele vai ver quem está servindo, quem não está servindo, quem está sendo certo, quem está sendo errado. E isso porque existiam coisas erradas na igreja de Pérgamo. Então o Senhor já estava chamando uma atenção daquela igreja. O Senhor estava vendo, porque assim, queridos, cada igreja ali do Apocalipse, cada uma ela estava numa situação. Então o Senhor tratou cada uma delas segundo a situação delas. Quando o Senhor foi tratar a igreja de Pérgamo, o Senhor viu que necessitava dele falar desta maneira. Ele poderia ter usado outros argumentos, outras maneiras de falar, mas ele falou dessa forma, para que já pudesse estar chamando a atenção. E aqui você começa a entender. Vamos ler no versículo 13: conheço o lugar em que habitas, olha só, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ali o Senhor trouxe uma revelação muito poderosa, muito grande, porque quando o Senhor disse que Satanás habitava naquela região, era para ele ser muito cauteloso, era para ele, sabe, ter uma vida muito ali, vigilante, porque como Satanás habitava naquela região, tinha muita coisa errada, tinha muitos espíritos malignos, muitos pecados, muitas mentiras, muitas farsas, muitas coisas erradas. E então o Senhor começa falando o seguinte: vocês estão num lugar muito delicado, muita cautela. Todavia eu tenho visto que vocês têm professado a fé no meu nome, vocês têm me servido, sabe, no meio de todas as coisas erradas. Você nem imagina quanta coisa errada que existia naquela época, mas eles estavam ali servindo a Deus. Para mim te dar algum exemplo, podemos dizer como na época de Daniel na Babilônia, no meio de toda uma prostituição, coisas erradas, Daniel se preservava, incontaminado na presença do Senhor. Como José no Egito, mesmo com a patroa querendo se deitar com ele, ele não aceitava, se preservou puro na presença do Senhor. Pérgamo estava nessa situação, muita coisa errada. Satanás habitava naquela região, né? E a Bíblia continua, aliás,
o Senhor começa a mostrar agora aonde que estavam as falhas. Olha só: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o que ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Você vê como que Satanás, ele estava penetrando dentro de uma igreja. Doutrinas, queridos, existem doutrinas de Deus, a doutrina de você amar o seu próximo, a doutrina de você perdoar o seu irmão, viver pela fé, ser justo, misericordioso, a doutrina de você, sabe, viver uma vida correta, de oração, frequentar uma igreja. São doutrinas bíblicas, são doutrinas celestiais, espirituais de Deus. Porém, existem doutrinas que elas são até mesmo criadas por espíritos malignos. E aqui o Senhor diz, o espírito de Balaão lá do passado, sabe, mulheres que incitaram homens a se prostrar diante de imagens, se prostrar ali diante de imagens, se prostituírem com mulheres. E a Bíblia fala que isso começou a entrar dentro da igreja de Pérgamo. As pessoas começaram, sabe, a praticar isso, pessoas da igreja se prostrando diante de imagens, se prostituindo, sabe, pessoas professando essa fé, alimentando essa doutrina. E o Senhor foi chamar a atenção deles. O Senhor falou: eu sou aquele que tem espada afiada de dois gumes. E continua: outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Dentro da igreja entrou pessoas do pessoal dos nicolaítas, que não serviam a Deus, sabe, que era uma farsa, que faziam coisas que desagradavam a Deus, e eles entraram dentro da igreja, e eles começaram, sabe, a mover a igreja, para eles começarem dentro da igreja a desagradar a Deus. Então a igreja estava sofrendo com falsas doutrinas, doutrinas dos nicolaítas, doutrinas de Balaão do passado. A igreja estava num momento muito cauteloso, que era um momento que eles poderiam ali todos se corromperem, sabe, ser uma igreja que não servia a Deus. Então o Senhor veio chamar a atenção deles, para que eles pudessem fazer o que? Tirar aquelas doutrinas. O Senhor mostrou claramente, essas doutrinas de se prostrar diante de imagens, essas doutrinas de se prostituir com culto, essas doutrinas dos nicolaítas. Tira isso daí, era o que estava vivendo ali aonde que Satanás habitava naquela região. E continua mais, olha lá, versículo 16: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Olha aí, a espada que corta dos dois lados, a palavra de Deus, mostrando o que é certo, mostrando o que é errado. O Senhor falou: eu vou pelejar, quer dizer, tudo tem uma consequência. E Deus deu um tempo, Deus sempre vai trazer um tempo, uma oportunidade. Deus deu tempo para aquele povo se arrepender, porque Deus queria salvar. Existiam pessoas de Deus, existiam pessoas do mal, pessoas que não eram de Deus ali, que não queriam saber de Deus, que estavam ali, sabe, para destruir a igreja, mas existiam pessoas de Deus. E Deus falou: arrepende-te. Versículo 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei um maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A vitória, a pedrinha branca, o maná, a recompensa que Deus tem, o alimento que Deus tem para você, sabe, um novo nome de honra, um novo nome de vencedor, um novo nome de escolhido, daqueles que venceram aqui nessa terra. Deus falou que iria dar, se eles se arrependessem, se eles vencessem, mesmo ali onde que Satanás habitava. Esse daqui é mais um estudo que eu deixo aqui para abençoar a sua vida. Peço que você deixe a sua curtida, se inscreva no canal, compartilha o estudo do Apocalipse,
Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.